Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um ABC Smart Talks. O convidado de hoje é Urias Martiniano, que advoga há muito tempo para o setor elétrico, e a gente está aqui para falar sobre a MP 1304, que trouxe impacto aí sobre distribuidoras, geradores e outros agentes do setor elétrico. Urias, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. E para começar, eu queria te pedir para fazer aí uma breve apresentação aí da sua trajetória. Bom, Roberto, muito obrigado. Agradeço imensamente o convite para falar desse tema que está aquecendo não só o setor elétrico, mas os setores correlatos, como o setor do mercado financeiro, tá? O escritório, né, eu sou sócio do escritório especializado em direito de energia, escritório MN Advogados. Nós advogamos para diversas associações do setor, Abracel, Solar, Abeoli, Capini. Esse é um tema que está extremamente aquecido, inclusive hoje eu estou em Brasília. É um tema que tem um impacto relevante para o setor. A gente está falando praticamente de uma reforma do setor elétrico e que tem muita oportunidade. Então, fico aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo. Legal. Também, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem mandar pelo chat, a gente vai tentar responder aí na medida do possível. Para começar, Urias, eu queria te perguntar um pouco, acho que sobre o business das distribuidoras de energia, né? A gente viu que quando a MP foi divulgada, acho que a gente teve um news flow ali até um pouco negativo, né? Porque principalmente aquela questão da Sudan e da Sudene entrou no cálculo do ativo regulatório, então as ações acho que performaram ali mal por algum tempo. Mas além disso, a gente sabe que a MP ela tem um viés muito de abertura de mercado, de baixa tensão, né? Para que pequenos consumidores aí possam optar por ir para o mercado livre e, enfim, deixar de ser consumidores cativos das distribuidoras. Você pode comentar um pouco assim das novidades que a MP trouxe nesse sentido e de qual é a tua opinião assim sobre como que está sendo feita essa abertura, se isso eventualmente traz algum risco para as distribuidoras? Acho que a abertura do mercado ela reflete o que países desenvolvidos têm. Então, a abertura de mercado ela é extremamente positiva para o país à medida em que o consumidor ele pode escolher a energia que ele vai adquirir. E aí é recorrente, então a distribuidora ela vai deixar de existir? Não, a distribuidora ela não vai deixar de existir, ela continua tendo papel extremamente relevante para aqueles consumidores que não vão optar pela migração, isso vai acontecer, o consumidor mais conservador, e para a distribuição da própria energia elétrica. Então, a remuneração fruto da infraestrutura, ela permanece. Então, fato é que o papel da distribuidora, quando a gente olha no primeiro modelo, antes do modelo de 2022, 2002, 2004, ele vem alterando, o papel da distribuidora vem evoluindo. E hoje um papel dela é muito mais na sua gestão do fornecimento do que do fornecimento propriamente dito. Então, na minha visão, o business de distribuidora continua de forma ativa. Isso vai demandar determinadas modernizações, isso vai demandar melhor atendimento, porque se eu tiver um atendimento muito bom, o consumidor, será que ele vai optar por sair para ter 10, 15% de desconto, frente a todo o operacional que existe? Então, esse é um ponto importante. Com relação à abertura, ela vai ter dois prazos específicos. Então, 24 meses para consumidores industriais e comerciais do grupo B, cuja atenção ela é menor, e 36 meses para os demais consumidores. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa evoluir na regulação. A regulação hoje ela é muito crua para tratar de todos esses nuances que a gente vai ter com a abertura de mercado, porque é um nicho extremamente novo para todos os comercializadores varejistas. Né? Quem vai ter mais facilidade vai ser a distribuidora, vai eventualmente uma instituição financeira. Por quê? Porque ela já tem esse hábito de atender o consumidor residencial, o consumidor pessoa física. Para os demais agentes, é algo inovador. Eu vou ter que lidar com o Procon, eu vou ter que lidar com o Reclame Aqui, eu vou ter que lidar com o consumidor.gov, algo que não está dentro do business hoje da maioria dos comercializadores varejistas. Acho que só para a gente arrematar esse ponto, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi essa figura, né, do supridor de última instância.
E, assim, pelo que eu entendi, o medo aqui era que alguma comercializadora, enfim, se aventurasse no mercado do varejo e se porventura ela viesse a fechar as portas, ou enfim, se o consumidor ficasse desatendido, a distribuidora original ela entraria como supridor de última instância para não deixar ninguém, assim, sem luz, digamos assim. Você pode comentar um pouco dessa figura, assim, sob o ponto de vista regulatório, jurídico, e, enfim, não sei se era uma coisa que vocês já esperavam, já vinham discutindo enfim, a criação desse novo personagem aqui. Roberto, eu estou do setor desde 2010. Eu comecei atuando na CCE. Desde 2010, eu escuto falar do supridor de última instância. Então, assim, de fato, não é algo novo. Para essa abertura de mercado, ela é essencial, porque, além desse ponto que você colocou, existe hoje um prazo de. Eu migro para o Mercado Livre, eu, consumidor, fui para o Mercado Livre. Eu tenho um prazo de 5 anos para retornar para o mercado cativo. A medida provisória ela já flexibiliza esse prazo. Então, o Poder Concedente vai poder flexibilizar esse prazo. Então, eu não consegui voltar para a concessionária de distribuição, eu vou ser atendido pelo supridor de última instância. O supridor de última instância, ele visa o quê? Ele visa garantir o atendimento aos consumidores que tiveram o encerramento da representação via agente varejista e que não conseguiram exercer a sua migração para o mercado cativo. Então, essa opção é uma opção que se desenha frente a um cenário de, vamos dizer, de estar no limbo, de não conseguir atuar nem no mercado livre e nem no mercado cativo. Legal. Outra coisa que acho que tem chamado muito a nossa atenção, assim, é que a CDE, né, que hoje acho que é um dos principais componentes ali da tarifa de energia, ela tem crescido meio que desenfreadamente. Não sei se já está em 50 bi, era um valor, assim, acho que bem expressivo, né? E uma das coisas que a MP trouxe foi, acho que criar um tipo de limitação, né, para a CDE, criar um teto para que, enfim, nada fosse mais acrescentado. E ela cria também um negócio que chama encargo de complemento de recursos. E acho que é sobre isso aqui que eu queria aprofundar um pouco contigo, porque pelo que eu entendi é o seguinte, né? Se você tem lá, por exemplo, a GD, hoje a GD tem um pedacinho lá da CDE que os subsídios, né, da GD elas são pagos via CDE. Se esse subsídio crescer a partir de um determinado ponto, esse encargo de complemento de recursos vai ser pago pela própria GD, ou enfim, pelo próprio dono daquele subsídio. É mais ou menos esse o racional? Enfim, você pode ajudar a gente um pouco a entender? É exatamente esse o racional. A ideia ela é maravilhosa. A forma que ela foi operacionalizada, na minha visão, ela é inadequada. Pelo seguinte ponto, de fato, a gente precisa criar um teto para a CDE. Então, criamos um teto. Ele vai observar a limitação com base no orçamento de 2025, dezembro de 2025. Então, do ano de 2025. Então, a partir de 2026, eu vou ter ali uma limitação do meu custo da CDE. Mas olha que ruim, né? A partir do orçamento de 2027. Desculpa. A partir do orçamento de 2027, então todas as despesas elas vão ser atualizadas com base no IPCA de 2025, salvo aquelas que têm como destinação benefícios sociais. E a partir desse cenário, se alguma despesa ultrapassar, por exemplo, essa que você utilizou de referência da geração distribuída, ela vai ser rateada entre todos os beneficiários. Então, veja, eu não tenho um teto de gastos, eu tenho um reateio. Na nossa visão, isso não pode nem ser encarado como um encargo complementar, porque o encargo ele sempre tem uma finalidade pública. Né? Do ponto de vista jurídico, o encargo ele vai buscar promover uma política pública. Aqui a gente não tem uma promoção de política pública, a gente está fazendo um rateio de um encargo que era suportado só pelos consumidores. Então, na nossa visão, a gente pode chegar num cenário que parte do benefício de determinada categoria, seja o desconto na tarifa do fio, seja da própria geração distribuída, ele seja integralmente capturado, e isso a médio e longo prazo, por conta do encargo complementar. Entendendo assim que é um ponto um pouco polêmico. Você acha que isso pode ser alvo de um veto, por exemplo? Acredito que não, acho que não vai ser um ponto de veto, porque essa proposta ela foi feita na medida provisória 1304. Então, foi uma proposta que o governo trouxe
Então, a gente acha que é muito improvável que seja objeto de veto, não obstante haja uma manifestação dos agentes nesse sentido. Aqui a gente acha que essa possibilidade ela está ali entre possível e remoto. Legal. De certa forma, assim, esse encargo ele pode afetar riscos, digo assim, agentes mais específicos, né? A gente citou aqui o caso da GD, mas você acha que tem outros grupos, assim, do setor elétrico que estão preocupados com esse tema do encargo? Tipo Com assim, certeza. geração centralizada, por exemplo, ou distribuidoras, não sei. Olha que interessante, e isso tem um impacto financeiro que vocês certamente têm mais condição de avaliar do que eu vou colocar aqui. Mas eu estruturei um projeto. Considerei lá que a minha energia seria comercializada a R$ 150 o megawatt-hora. E toda a operação financeira que eu estruturei, ela levou em consideração esse cenário. Esse encargo complementar, ele vai gerar um valor a ser pago por todos os agentes, que são beneficiários de alguma forma. Então, se eu tenho geração centralizada com desconto na tarifa do fio, eu vou ser responsável por pagamento desse encargo. Hoje a gente não sabe qual é o valor desse encargo. Então pode ser R$ 10 o megawatt-hora, pode ser R$ 5 o megawatt-hora, pode ser R$ 20 o megawatt-hora. Então isso impacta diretamente em premissas que foram estruturadas no meu projeto. A gente entende, inclusive, na nossa análise, que há fundamentação jurídica aqui para você alegar um desequilíbrio econômico financeiro. Tá? Eu, como gerador, eu teria condição de apresentar um pedido de reequilíbrio com base nesse custo que tá sendo incorporado. Por quê? Quando eu estruturei o meu projeto, eu não imaginei que eu seria cobrado desse encargo e esse encargo pode repercutir na minha operação. Então, além de impactar não só geração distribuída, mas como geração centralizada, a gente precisa levar em consideração que isso pode causar uma judicialização. Aqui, esse é um dos itens que, na nossa visão, tem um potencial relevante de judicialização. Pode ser que os agentes entendam e falem, olha, se não for dessa forma, o setor vai ficar desequilibrado, o subsídio vai sufocar os consumidores, esse é um meio termo, esse é um caminho, não é o bom, não é o ruim, é o meio termo. Mas teria fundamentação jurídica, obviamente, para que fosse discutido esse ponto. Legal. A gente teve algumas novidades também sobre hidrelétricas ali, né? Não sei se eu consegui captar tudo, né? Porque a medida é extensa, mas assim, eu entendi que hidrelétrica com reservatório não tinha mais previsão legal, estava meio que proibido, mas agora ela volta a ser permitida, a construção, né, dessas hidrelétricas, e acho que isso tem um pouco a ver com o momento que o setor elétrico está vivendo, né, de assim, dessa insegurança a respeito da energia, do curtailment e tudo mais. Tem alguma coisa relacionada à renovação das concessões, né, que eventualmente o pagamento de outorga poderia abater do próprio custo da CDE, e tem também um tema sobre hidrelétricas reversíveis. São mais ou menos esses os temas também que você observou, enfim, tem alguma coisa que você acha interessante aqui destacar? Eu acho que são esses três pontos, né? Falando especificamente sobre a possibilidade do licenciamento ambiental para usinas hidrelétricas com reservatório. Isso reflete inteiramente as falas do senador relator, do Eduardo Braga, e, de fato, a gente está evoluindo para a questão do armazenamento, que é um tema que a gente vai enfrentar aqui, mas o que te garante estabilidade hoje na rede acaba sendo um pouco a usina hidrelétrica, e principalmente se ela tiver reservatório. Então, essa é uma evolução extremamente importante que a gente deve ter, não obstante o desafio do licenciamento ambiental, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, e isso a gente enfrenta no estado de Goiás, a gente enfrenta no Rio Grande do Sul. O licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas, ele é complexo, seja uma PCH, seja uma UHE. A diferença entre elas é a quantidade de energia que elas podem produzir. Então, existe sim uma dificuldade. Acho que um outro ponto de atenção aqui que a gente pode trazer para as usinas hidrelétricas, para as PCHs, né, é a possibilidade de renovação, de prorrogação do Proinfa, ok? E também a previsão da obrigação da contratação de pelo menos 4.900 megawatts de energia oriunda de usinas hidrelétricas pelo período de 25 anos, que vai ser endereçada
dentro do contrato, dentro do leilão de reserva de capacidade. E ali a lei ela traz um escalonamento dessa energia e traz ali os percentuais de energia que vão ser endereçados de acordo com cada região. Tem um outro ponto interessante aqui, deixa eu lembrar que a gente falou. Da renovação, de fato. Ela traz a possibilidade da renovação da concessão, para quem tem concessão, da prorrogação da concessão. Traz ali alguns requisitos mais genéricos, e um deles é destinar 50% do valor estimado da concessão a ser endereçado à CDE. Então, esse é um objetivo. Então, você vai pagar 50% como um prêmio de outorga e os outros 50% ele acaba sendo destinado para a CDE. Legal. Urias, chegaram algumas perguntas aqui a respeito de GD1, GD2, direito adquirido, e como é que isso conversa com aquela questão da CDE. Você pode dar um panorama para a gente assim, sobre como que a MP afeta a geração distribuída? Se tem algum efeito mais direto assim, ou algum risco aqui? E aí, só para a gente fazer um esclarecimento. Então, vamos dar um passo atrás. O que é GD0? GD0 é quem já tinha geração distribuída antes da publicação da lei. O que é GD1? Quem estruturou, apresentou o parecer de acesso até 12 meses da publicação da Lei 14.300. GD2 está entre os 12 meses, os 6 meses da publicação da lei e um período remanescente. Aí eu não vou me recordar. E GD3 é após esse período. Quando a gente analisa do ponto de vista de CDE, a CDE ela só suportava os custos de GD2 e GD3. GD2, isso, GD2 e GD3. GD0 e GD1 estavam incorporados na tarifa de energia. Na nossa leitura, com a alteração promovida pela Lei 10.438, né, a ser promovida, porque a lei não foi promulgada ainda, toda geração distribuída participaria desse rateio. Então, eu tiro da tarifa e eu jogo na CDE. E a partir do momento que eu jogo na CDE, eu impacto. Então, existe essa discussão de direito adquirido, como também vai existir para a geração centralizada, mas é uma previsão que traz sim a possibilidade, na nossa interpretação, ela traz um impacto para toda a geração distribuída. Então, toda a geração distribuída faria o rateio desse valor. Tá? Existe um posicionamento muito grande das associações e de alguns agentes do mercado para vetar esse dispositivo. Mas o que você está falando é assim, que antes dessa MP, o subsídio que estava lá dentro da CDE, ele era só para GD2, GD3, e E agora seria com para essa todo mundo. alteração, ela abarca todo mundo e, por consequência, todo mundo deveria arcar com o encargo. Aí você está falando que aquele encargo lá que a gente mencionou antes, que é o encargo Encargo de complemento complementar, de recursos. exatamente. O encargo complementar de recurso, ele impactaria toda a cadeia de geração distribuída. Então, se bater lá num determinado limite, esse adicional, né, seria rateado via o encargo, e daí isso poderia ter que ser pago, inclusive por GD0, GD1, enfim. Exatamente isso. Interessante. Interessante esse ponto, né? Parece bem polêmico aí. Parece que, enfim, traz a possibilidade do pessoal ter que pagar uma conta que não estava no radar, né? Exatamente. E aí esse cenário é para ambos, para descentralizada e para GD. Mas a centralizar, por exemplo, uma geração solar centralizada, ela entraria na mesma conta de encargo do que o pessoal da GD, por ela ser Não, solar, ou é outro? estaria pelo fato do desconto do fio. Então, eu tenho uma rúbrica na CDE que é referente a subsídios para redução do desconto do fio. Então, uma usina incentivada, ela tem de 50% a 100% de desconto na tarifa do fio. Então, como eu sou um dos beneficiários e essa diferença ela é custeada via CDE, eu vou participar do pagamento desse encargo, quando eu ultrapassar o teto que está definido no orçamento de 2025, considerando o IPCA. Então, ela também Legal. seria impactada. É, legal.
Acho que podemos falar um pouco de centralizada, né? Talvez uma das grandes novidades aqui, que pelo menos não estava tão no meu radar assim até ver a redação final, era que o curtailment acabou entrando, né? Faz tempo que a gente discute se o curtailment iria para a tarifa, de alguma forma, né? E via encargos, eu acho que aquela ação judicial da Beólica, ela já pedia isso, né? Que o curtailment fosse, o custo financeiro do curtailment fosse repassado para a tarifa via encargo. E aqui na MP entrou, né? Pelo que eu entendi, tem uma restrição lá, né? Não seria todo o curtailment, a parte da sobreoferta não entraria, mas talvez metade, aí, talvez um bom pedaço entrasse para encargo, né? Isso compensasse aqui o pessoal da geração centralizada. Como é que você acha que é a perspectiva desse texto passar? Eu sei que aqui tem um ruído grande a respeito disso ser vetado também. Essa é uma notícia até que o Macron pediu para o Lula não vetar, né, esse ponto, porque, enfim, tem geradores, acho que multinacionais aqui no Brasil que estão interessados nisso. Mas, enfim, como é que você está olhando esse tema? Tem dois grandes players, né, franceses que estão sofrendo diretamente o impacto do corte de geração. Fato é, e aí vamos dar um passo atrás. Fato é que o corte de geração ele não deve ser suportado integralmente pelos agentes geradores. Isso é um fato. E a gente olha a experiência internacional, isso não é novo. Todos os países que possuem renovável em sua matriz, em algum momento eles passaram pelo impacto do corte de geração. Isso é oriundo e é intrínseco das fontes renováveis, por toda a característica que ele guarda. Então, existe uma necessidade de que isso seja reconhecido. Deve ser reconhecido de uma forma proporcional. E como assim proporcional? Na minha visão, isso é um ponto que a gente defende, e até para ter um equilíbrio no setor, de fato, o agente gerador ele não deve ser impactado pelas restrições sistêmicas. Ou seja, a gente tem três tipos de restrição. Instalação interno, que é eventos motivados por fatos alheios à atuação da usina ou do conjunto de usinas. Confiabilidade energética, ou seja, Roberto, você precisa parar de gerar para a segurança do sistema. E o famoso razão energética, não tem quem consumir essa energia. Esses dois primeiros, indiscutivelmente, eles não fazem parte da área ordinária do gerador. Quando ele estruturou aquele empreendimento, ele não sabia daquele risco, certo? Principalmente quando o seu parecer de acesso não constar nenhuma restrição. Então, veja, não tinha nenhuma restrição. E isso é muito importante porque se eu soubesse que eu teria uma restrição de 50, de 60, a gente tem casos aqui no escritório, e esse é emblemático para mim, que uma usina de um dos nossos clientes ficou 98,02% sem gerar num dia. Então, isso é extremamente significativo. E não foi num dia isolado, isso se repete. Então, a medida provisória, ela endereçou esse assunto estava em discussão no Ministério de Minas e Energia, esse assunto foi discutido na ANEEL, e ali, aparentemente, existia uma evolução para o assunto ser endereçado, mas foi trazido dentro da medida provisória, dentro do projeto de conversão. Esse projeto de conversão, ele de fato, qual que é o grande problema? A gente tem duas disposições. Foi inserido um dispositivo no final da votação na Câmara dos Deputados, que é muito mais amplo. Por quê? Quando a gente analisa, vamos considerar a redação que estava antes dessa inserção. Ele fala, olha, o ISS vai ser reconhecido para indisponibilidade externa, só que para reconhecer por confiabilidade, você vai ter que atender dois requisitos. O primeiro é, o seu parecer de acesso não vai poder ter nenhuma restrição, e o segundo é, você precisa operar de acordo com os requisitos técnicos mínimos para conexão. Ok? Sobre oferta, que é o energético, ele não vai ser reembolsado, muito embora precisa dar um tratamento para o energético, porque, veja, a geração distribuída hoje, ela impacta diretamente na alocação da carga. Então, ela não deveria ser considerada para fins de redução, para recebimento de encargos ou não. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer e que a regulação deveria fazer. E aí, o que aconteceu? Foi inserido um novo dispositivo. O que esse dispositivo prevê? Ele, de certa forma, ele dá o mesmo tratamento, só que ele fala assim,
todos os eventos, independente do motivo, independente do ambiente, do modelo de contratação e da sua classificação, ou seja, energético, confiabilidade, energético não, desculpa, instalações externas e confiabilidade, você vai ser reembolsado. Com relação à sobreoferta, ele só vai ser impactado sobre a sobreoferta de energia elétrica renovável. Então, limitado ao que for renovável. E isso seria endereçado para o Ministério regulamentar no prazo de 30 dias. Qual que é o problema? O problema é que essas duas redações, elas se chocam, porque uma define condicionantes para o reconhecimento do ressarcimento via ISS para a confiabilidade e o outro não traz essa limitação. Esse tema vem sendo de forma exaustiva discutida dentro do governo federal. A gente tem insight de informações que o Ministério de Minas e Energia vem buscando que esse dispositivo como um todo não seja vetado, mas em contrapartida que pela Casa Civil que seja vetado, haja visto o impacto para os consumidores. O que eu acho, e aí é puro achismo mesmo, se a gente tivesse aqui numa mesa de bar para apostar, eu falaria: o artigo 1A será vetado, que é aquele mais amplo. Porque não dá para pensar em segurança para esses empreendimentos e falar em expansão, falar que a gente é protagonista em renovável, em fonte renovável, em diversificação da matriz energética, em transição energética, se a gente não der o adequado tratamento jurídico e regulatório para essa questão. E aí esse dispositivo, ele também prevê o ressarcimento do período anterior, do período de 1º de 9 de 2023 até a entrada em vigor do dispositivo. Então, existe uma previsão, existe uma possibilidade para o reembolso, né, para a compensação dos impactos sofridos dentro desse período. Você tem que cumprir algumas condicionantes, mas ali existe essa possibilidade. Mas assim, de uma forma bem prática ali, quando você considera esses choques assim entre os trechos, né, que foram incluídos, o que te parece mais razoável hoje? Que essa parte assim de rede elétrica seja de certa forma excluída, assim, o curtailment seja ressarcido apenas para a rede elétrica e essa parte da sobreoferta não? Ou o que você está achando que vai ser o desenho assim dessa compensação financeira para quem está sofrendo curtailment hoje? Eu acho que assim, a decisão, né, eu acredito que ela vai no sentido de confiabilidade, observando essas duas condições ali impostas, e instalações externas. Sobre oferta não vai entrar. O que na minha visão seria adequado? Instalações externas, ressarcimento integral, confiabilidade, ressarcimento integral, desde que não houvesse uma restrição no parecer de acesso, e se houver uma restrição no parecer de acesso, ela precisa ser limitada, porque não é um cheque em branco. O parecer não fala que eu vou ter restrição de 100% da geração. Se fosse 100% da geração, eu não teria construído o empreendimento. E sobre oferta, a agência reguladora e o Ministério precisam reclassificar o que de fato é sobre oferta. Porque se eu, quando estruturei o meu projeto, não tinha nenhuma restrição, ou, por exemplo, eu sou uma usina que atendo contratos de energia de reserva, ou que tenho autoprodução atrelada, não existe ausência de demanda aqui para eu sofrer o corte. Você concorda que a minha energia está sendo gerada para atender aquela minha unidade consumidora? Então, o tratamento do sobreoferta ele tem que ser dado de forma adequada, o que hoje não acontece. Acho que tem uma pergunta aqui no chat também sobre essa questão do leilão de reserva, né? Se faz sentido imputar curtailment por razão energética para geradores contratados em leilão de reserva. Acho que é justamente esse o ponto. Você vê uma diferença de tratamento, assim, entre o tipo de gerador, se é um gerador plugado na energia de reserva ou no Mercado Livre, ou enfim. Sim, pela característica da fonte. Sim, pela característica. Se eu tenho uma usina que está destinada exclusivamente à energia de reserva, que é a energia elétrica produzida para trazer segurança para o setor elétrico, por que você está me dando um corte de geração? Por que eu vou sofrer o ressarcimento
previstos nesse contrato, e junto com esse ressarcimento tem um incremento que representa uma penalidade. Então, eu tenho um impacto direto aqui. Então, precisa ser endereçado um tratamento adequado. É o que eu sempre falo. O risco do gerador é não ter quem comprar. Mas não ter quem comprar, não por fatos alheios, por fatos de que realmente não tem quem consumir. E aí, quando a gente parte do princípio que existe um impacto de geração distribuída, que existe um impacto para a energia, para quem tem série celebrado e para quem tem autoprodução, isso precisa ser melhor endereçado. Urias, e outro ponto aqui, a gente sabe que a classificação, né, dos cortes por parte do ONS, ela recebe uma série de questionamentos, né? Às vezes a gente não tem uma clareza assim de por que que o ONS classificou aquilo como confiabilidade ou como razão energética, ou às vezes você tem usinas às vezes iguais no mesmo horário que recebe cada uma classificação diferente. E aqui no texto tinha uma previsão falando que assim, sobre oferta teria que ser, o MME teria que se manifestar dentro de 30 E dias para dizer o que que é sobre oferta. Você acha que a MP aqui ela vai ajudar um pouco nessa confusão sobre como classificar o que, enfim, nessa definição do que é sobre oferta? ela deveria sim ajudar nesse detalhamento. Se o dispositivo do artigo 1º 1A ficar, ele vai ajudar sim, até porque vai caber ao Ministério trazer esse detalhamento do que é sobre oferta. Mas essa classificação é um problema crônico hoje que existe, e existe uma distorção muito grande entre o que os agentes entendem que deveria ser classificado e a forma que o ONS classifica hoje. E a gente precisa chegar num consenso a respeito dessas classificações. Legal. Acho que outra coisa que tem tudo a ver com esse papo sobre curtailment e geração distribuída é o ponto aqui do armazenamento. Você pode dar um panorama para a gente assim do que precisava ser feito? Assim, a gente escuta que às vezes o armazenamento ainda não tem um tratamento tributário muito bacana, ou que faltavam elementos assim na regulação para que realmente o armazenamento pegasse tração aqui no Brasil. O que que a MP fez sobre o armazenamento na tua visão? E não sei se você acha que é suficiente para que a gente comece a ver mais projetos nesse sentido agora. Existia, então, assim, um passo atrás. A ANEEL vinha discutindo uma resolução de armazenamento e que estava pronta, ela só não foi aprovada porque existe um ponto específico e a gente vem atuando junto com a Absolar, né, representando a Absolar vem fazendo uma atuação muito importante para afastar a incidência da tarifa do fio, tanto no consumo quanto na geração, porque não faz sentido, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido, e do financeiro também, e regulatório. A lei, ela traz ali a previsão expressa da atividade de armazenamento, então ela representa um marco legal para o armazenamento, muito embora ela não traga um detalhamento regulatório, ela remete para que seja regulado né, pela agência reguladora, ela traz alguns pontos relevantes. Quais são esses pontos relevantes? O primeiro é deixar claro que vai existir o SAI autônomo, então o sistema de armazenamento que não vai estar vinculado nem à geração, nem à comercialização, nem à transmissão e nem à distribuição. Então, esse é um primeiro ponto relevante a ser considerado. Segundo ponto é que todo esse detalhamento técnico ele vai ser feito pela própria agência reguladora, ok? Caberá ao ONS, nos empreendimentos que forem objetos de licitação, serem vai caber a operação ao ONS, então ela vai determinar o momento que você vai consumir energia da rede, no momento que você vai injetar. Consequentemente, a gente vai ter um ganho, uma redução do corte de geração. Eu, particularmente, não acredito que é a solução, mas vai reduzir o impacto que a gente tem de corte de geração hoje. Traz questões muito importantes, que é a possibilidade, a classificação, né, a incidência do rate para esses projetos de armazenamento, principalmente aqueles que tenham como objetivo transição energética e a modernização e a estabilidade do setor elétrico. Ele traz ali que vai caber ao Poder Executivo, né, provavelmente por meio de decreto, definir o montante mínimo dos projetos, que vai ser destinado à renúncia fiscal, e ele traz ali alguns descritivos, algumas observâncias que devem ser apresentadas. Caberá também, o Poder Executivo vai poder reduzir a zero as alíquotas do imposto sobre a importação relativo ao BES e aos seus componentes. Então, aqui tem um ganho
tem um ganho relevante aos consumidores. Desculpa, ao armazenamento. Existe, de fato, uma promoção ao armazenamento. Hoje, o grande desafio do armazenamento, se aqui for publicado da forma que está, é ocorrer uma mudança de posicionamento da ANEEL para que a incidência da tarifa do fio ela ocorra só em uma ponta, ou geração ou consumo. Tem alguma, assim, eu li alguns trechos aqui da MP, mas não ficou super claro para mim se existe hoje alguma obrigação por fazer armazenamento por algum dos agentes aqui, seja na GD ou na geração centralizada, porque eles falam um pouco ali, acho que isso é outro tema separado, mas numa imposição sobre contratar energia de reserva para as renováveis, né? Então, eu queria entender assim se tanto na parte do armazenamento quanto nessa parte de energia reserva, você onerou algum agente de uma forma que ele não era onerado antes, ou se isso valeria só para projetos novos, enfim. Eu acho que assim, um ponto importante. E esse item deve ser um item de veto, tá? A previsão de que os leilões oriundos de armazenamento que tiverem atrelado armazenamento, que tiver atrelado com armazenamento, ele vai ser rateado somente pelos agentes geradores. Então, só os geradores fariam pagamento desse encargo, tá? Para destinar do ERCAP, para custear essa contratação. Então, esse é um primeiro ponto de atenção. Existe uma previsão expressa para a termoelétrica de uma obrigação de contratar 5% de armazenamento. Ok? Esse é um ponto que a lei também traz em determinadas circunstâncias e características que vai demandar a regulamentação sobre esse ponto. Então, acho que o grande ponto aqui é, na contratação de reserva de capacidade, existe a previsão do custo para o armazenamento destinado para os geradores, né? E outro ponto interessante é que o encargo de reserva de capacidade ele deixa de considerar somente o critério do rateio do custo, mas ele também considera o perfil da carga dos usuários. Então eu mudo essa dinâmica. O encargo sempre foi considerando o perfil de consumo. Hoje ele passa a ser consumo, mas ele vai levar em consideração também o quanto eu onero a carga, o quanto eu onero o sistema a instalação de distribuição, de transmissão, né, a rede básica. Mas em outras palavras, o que você está dizendo? Por exemplo, que o solar, que tem um perfil de geração muito diferente, pode ter um tratamento diferenciado ou não é? Na verdade, o consumidor, aqui está atrelado, O consumidor. exatamente, ele fala a contribuição da carga do usuário. Então, isso pode se aplicar para o consumidor, mas pode se aplicar também para o gerador. Então, a solar, eventualmente, ela poderia ser impactada porque ela é um usuário da rede de transmissão. Aí, fato é que a gente tem inserções de diversos novos encargos setoriais e que são aplicados de formas distintas. Então, a gente tem essa nova forma de apuração do encargo do reserva de capacidade, que ele considera consumo, mas também considera a contribuição do perfil da carga dos usuários. Inicialmente, essa aplicação é só para os usuários que tenham carga atrelada. Então, não se aplicaria, por exemplo, a uma usina fotovoltaica ou uma usina eólica. Mas pode ter uma interpretação nesse sentido. Ainda que aqui a gente não tenha incidência, a gente vai ter a incidência do rateio para os sistemas de armazenamento. Então, todo o leilão de contratação de reserva, de reserva de capacidade, que tenha como objetivo contratar armazenamento em forma de bateria, os custos dessa contratação vão ser rateados entre todos os geradores. Então, chegaram mais algumas perguntas aqui a respeito de curtailment. A primeira diz assim, né? Como os mecanismos de compensação por curtailment previstos na MP 1304, que é isso que a gente estava falando, né, serão operacionalizados? E se existe garantia de liquidez para ressarcimento, ou os geradores devem provisionar riscos de atraso nos pagamentos? Essa operacionalização, eles divulgaram uma espécie de um cronograma lá, né? No artigo 1A, ele estabelece de forma taxativa os prazos. 30 dias para o INS levantar, 60 dias. Deixa eu só puxar aqui para eu falar para vocês os prazos certinho, porque esses prazos eu não sei de. Mas eu me lembro disso. Eu acho que no máximo 90 dias já teria. Exatamente. Ele fala que o INS tem que fazer em 60 dias a apuração dos valores. A CCE tem que calcular no prazo de 90 dias
E então a gente teria esses prazos, né? E a ANEEL, no prazo de 60 dias, tem que aprovar a regulamentação dos procedimentos e regras de comercialização. Então, assim, se a gente for considerar aqui, teria um cronograma a ser observado. Se esses prazos, e se o artigo 1º A não permanecer, a gente não vai ter um prazo. E sem esse prazo, o posicionamento mais conservador seria continuar com o provisionamento que hoje existe. Ok? Então, essa pergunta específica, a gente precisa aguardar o que vai ser publicado na lei para a gente ter uma visão clara de quais serão esses prazos. Eu, particularmente, eu não acredito que isso aconteça com menos de 6 meses de operacionalização. Até porque deveria ter audiência pública, consulta pública, existe uma distorção entre os dados que o ONS entende como correto, com os dados que os agentes entendem que são aplicáveis. Então, deveria haver um rito de questionamento desses dados que não foi previsto no artigo 1º A. Entendi. Então você tem uma visão até mais de que pode demorar mais, assim, mesmo se não for vetado, né? Para operacionalizar pode dar bastante trabalho. Pode dar. E deve dar bastante trabalho. E assim, uma vez a medida provisória, enfim, sendo convertida e tendo lá eventuais vetos presidenciais, esses vetos podem ser derrubados ainda depois pelo Congresso? Podem ser Ainda pode derrubados. voltar isso depois? Exatamente. Então, o Congresso vai avaliar esses vetos e, eventualmente, ele pode trabalhar para derrubar o que é possível de acontecer, a depender ali da discussão, do que for endereçado pelo governo. Você acredita que os agentes de geração centralizada têm influência suficiente no Congresso para ir atrás dessa derrubada de vetos ou o quórum é muito desafiador? Não sei se você tem uma Acredito visão sobre isso. sim, mas dependendo da forma que o governo federal endereçar esse assunto, e se ele endereçar que a manutenção desses dispositivos, eu acho que se vetar tudo, eu acho que o veto cai. Se vetar tudo de corte de geração, eu acho que o veto cai. Se vetar só o artigo 1A e a justificativa estiver bem estruturada, abordando que existe um impacto ao consumidor de X bilhões por uma energia. Existe uma distorção nessa fala, mas é a fala que está sendo adotada, de que o consumidor vai impactar por uma energia que não consumiu. Eu não acredito, considerando um cenário de eleição, de que esse veto seria derrubado. Mas a gente sabe que, né, se tratando de política, os arranjos políticos prevalecem muito mais do que alguns interesses. Chegou mais uma pergunta sobre isso. Sobre o artigo 1A, existe chance de veto apenas do texto de ressarcimento via ESS e manutenção dos demais prazos estabelecidos pela cláusula? Não, porque o que acontece? Eu preciso vetar o dispositivo. Assim, a gente poderia até deixar o caput do artigo 1º A e vetar os demais dispositivos, mas ficaria um pouco incoerente. Isso pode acontecer, mas ele fica solto, ele vai ficar perdido. Por exemplo, se automaticamente, na nossa visão, se você vetar o artigo, se você não vetar o artigo 1A, você precisa vetar o parágrafo 10º e o parágrafo 10 e o parágrafo 11 do artigo 1º, porque eles não se conversam. Existe um choque entre eles. Difícil vetar só um pedaço, né? É isso que você Eu tá acredito que dizendo. não. Eu acho que vai existir o veto do artigo 1A. Essa do 1º A. É essa visão que eu particularmente tenho. Urias, teve uns negócios aqui que me chamou muito a atenção, que ele falava assim que usinas que hoje estão conectadas na rede da distribuidora, se elas cumprissem determinados requisitos, elas poderiam virar geração distribuída. De certa forma, a gente tem uma visão, né, de que a geração distribuída, ela hoje coopera muito, assim, né, para esse problema do curtailment e que o marco regulatório que está aí, ele, de certa forma, tentou conter, né, o crescimento desenfreado da geração distribuída. O que é esse artigo aqui falando que tem usina que agora pode virar GD? Você acha que isso aqui faz algum sentido? Esse é um contrabando que trouxeram aos 45 do segundo tempo. Antes, lá em 2017, eu era uma usina que estava no Mercado Livre e eu podia fazer geração distribuída. Eu podia sair do Mercado Livre e ir fazer geração distribuída.
O que aconteceu em 2000, eu acho que é 2017, tá? Se eu não me engano, eu acho que acredito que seja 2017. Em 2017, a ANEEL trouxe uma previsão vetando essa possibilidade, porque justamente a geração distribuída era para fomentar novas fontes e não usinas que já estavam prontas. Porém, isso foi previsto também na Lei 14.300, porém agora foi trazida essa previsão para beneficiar, em especial, as CGHs. O problema é que esse benefício, ele traz uma previsão lá que ele vai estar submetido às regras dispostas no artigo 17, parágrafo 1º da Lei 14.300, que prevê a incidência de determinados custos e custos relevantes que podem inviabilizar essa migração. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse numa estruturação dessa e o cliente falasse, Urias, me recomenda o que eu faço com a minha CGH? Uma estrutura de autoprodução, uma estrutura de geração distribuída ou mercado livre? Eu acho que a solução mais, mais concreta aqui seria uma estruturação de autoprodução, não obstante a previsão que a medida provisória traz para a limitação ali dos novos arranjos de autoprodução. Embora, tá, tenha-se uma discussão muito grande se o detentor de registro ele é um agente outorgado. Na nossa visão, não é, mas a redação ela fica incompleta quando eu não dou um tratamento para esse agente pelo poder público. Urias, outra, acho que você passou ali por um ponto interessante também, que a gente acho que comentou pouco, mas na autoprodução, fiquei com a sensação de que eles estão subindo um pouco a régua, assim, de quem pode se enquadrar em autoprodução. E eu não sei se isso é porque o pessoal talvez tenha talvez se utilizado muito desse tipo de estrutura aqui para fins que talvez não foram pensados originalmente quando se concebeu a autoprodução. Você pode falar, hoje a autoprodução, assim, ela te traz alguma vantagem, assim, de que você não paga certos encargos, assim, isso fica um É, pouco mais rentável o projeto? exatamente isso. O que acontece? Quando eu tenho uma estrutura de autoprodução, eu, consumidor, eu não pago CDE, ESS, encargo de energia de reserva e ERCAP. Esse custo aqui, ele tende a representar, a depender do consumidor, R$ 120 o megawatt-hora. Então, eu reduzo para o consumidor R$ 120 o megawatt-hora. Quando eu reduzo para o consumidor R$ 120 o megawatt-hora, eu consigo vender essa energia para ele dentro dessa estruturação, né, com uma roupagem de estruturação de autoprodução, a um custo muito mais alto. Então, às vezes o mercado está falando de 150 da venda de energia elétrica, eu estou falando de 210, 220 numa estrutura de autoprodução. Então, o que a regulação faz? Ela faz dois movimentos. Para equiparação, o que é a equiparação? A equiparação é a possibilidade do consumidor ser equiparado, né, ser igualado com o autoprodutor para fins de redução de encargos setoriais. Qual era o requisito atual? O requisito atual é que eu fosse um acionista e que o meu benefício seria o menor entre a minha participação no empreendimento e a quantidade de energia elétrica que será destinada por meio de um contrato bilateral. O que a proposta, o projeto de lei prevê? Ele prevê que, de 3 mega vai para 30 megas, e esses 30 megas ele pode ser uma soma de várias unidades consumidoras. Só que essa soma, ela precisa necessariamente que cada unidade consumidora tenha uma demanda contratada de 3 megas. Ok? Então eu subo muito a régua para limitar quem pode fazer autoprodução. Trago outras questões ali, como uma obrigação, quando eu não tiver direito a votos, de uma participação de 30% do capital social dessa sociedade. Trago novas condicionantes. E aí trago todo um prazo de transição para fugir dessa regra, que são prazo de 3 meses para apresentar esses contratos à ANEEL, a CCE, considerando a regra atualmente vigente. Para além desse dispositivo, para além dessa estruturação, também tem uma vedação que tem uma previsão que novos arranjos de autoprodução, inclusive por equiparação, somente poderão ser realizados com empreendimentos em operação comercial a partir da publicação da lei. E aí o dispositivo faz a seguinte previsão, exceto para as usinas que já façam parte da estrutura de autoprodução.
Existe uma interpretação, parte do setor está interpretando de que se eu já tenho autoprodução, eu posso continuar fazendo autoprodução com outros arranjos. Embora, de fato, o dispositivo permita e possibilita essa interpretação, nós não acreditamos, até por conversas anteriores que a gente teve com a ANEEL, de que ela vai ter esse entendimento. Existe uma movimentação do setor muito grande para tentar vetar esse dispositivo. Cenário bem aquecido aí nas discussões de Bem, autoprodução, hein? não, Achei que era bem. uma coisa mais pontual, mas acho que o pessoal enfim. Tem uma pergunta aqui, Urias, que acho que é uma provocação interessante, mas assim, Carlos, não sei se ficou claro quais os ganhadores e os perdedores dessa MP. É difícil, assim, acho que resumir dessa forma, mas eu queria passar contigo sobre os agentes aqui do setor elétrico, só para a gente, acho que, fazer um wrap-up, assim. Porque, por exemplo, na questão das distribuidoras, não sei se você concorda comigo, mas eu fiquei com a impressão que aquele negócio lá da Sudan e da Sudene, que mexeu o preço das ações, das distribuidoras, de modo geral, pareceu ruim para as distribuidoras, né? Porque elas Sim, vão ter uma revisão tarifária pior do que elas teriam exato. anteriormente. Vão ter uma revisão tarifária pior. Isso desestimula até o investimento das distribuidoras na região. E esse é um ponto negativo para o segmento de distribuição. Eu acho que a abertura de mercado ela não é mais um problema para a distribuidora. A distribuidora entendeu que isso ia acontecer e ela tem 24 meses, 36 meses. Até porque quando a gente pensa em consolidação de grupo econômico, eu vou ter dentro do meu grupo econômico uma comercializadora varejista. E, de fato, de certa forma, essa experiência que eu tenho na distribuição, ela é uma vantagem competitiva que eu tenho em relação aos outros agentes do mercado. Legal. É, quando a gente comentou aquela questão lá do encargo de complemento de recursos, o ECR, eu fiquei com a impressão de que tem muita discussão envolvendo essa parte da geração distribuída. Eu fiquei com a impressão que, assim, que a criação desse encargo está preocupando muito o pessoal da GD. Você acha que quando a gente fala de GD, esse é o principal ponto que está incomodando aqui hoje? Sim, esse é o principal ponto. É o principal ponto que está incomodando, mas a GD sai extremamente fortalecida dessa medida provisória. Ela sai extremamente fortalecida, ainda que seja um ponto preocupante, ainda que exista a possibilidade de impacto, ela sai extremamente fortalecida. Mas por que que você acha que ela sai fortalecida? Eu Porque fiquei ela com a sensação conseguiu que tinha um afastar, encargo novo para ela. embora tenha esse encargo novo, ela conseguiu afastar um impacto muito maior que ela poderia sofrer. A participação do compartilhamento de risco, o custo adicional de R$ 20 o megawatt-hora para os empreendimentos novos que entrassem em operação. Então, embora haja esse impacto, essa discussão, ainda assim o impacto poderia ser muito maior. Está dizendo assim que tinha outros fantasmas assim que ficaram de fora da MP e Exatamente. que por isso assim saiu melhor do que encomenda, digamos assim, Exatamente. para GD. Tá bom. Deixa eu pensar. Acho que acho que é interessante essa questão da geração centralizada. É, Antes da MP a gente não tinha ainda um caminho muito claro para fazer o ressarcimento do curtailment. Com a MP existem alguns caminhos meio tortos aqui, mas pelo menos eles existem agora e tem assim, tá um pouco mais próximo, né, da realidade ter uma compensação por curtailment hoje. É, Você acha que dá para fazer esse resumo de que a MP talvez seja um pouco positiva também para a geração Eu centralizada? acho que é. Se a gente tiver aprovação desse dispositivo, eu entendo que é. É que assim, o seu setor precisa. Acho que assim, a gente tem dois desafios. E semana passada eu estava numa reunião da ANEL e eu coloquei esse ponto. A agência reguladora, governo federal, eles precisam entender que o que está sendo proposto aqui, por exemplo, a questão do corte de geração, é para viabilizar empreendimento, é para garantir manutenção de emprego. Não é só, não, existe uma função aqui extremamente relevante. Mas os agentes em contrapartida precisam entender também que a gente não vai ter tudo que a gente quer. Nunca na vida a gente tem tudo que a gente quer. Então, eu entendo que não é o cenário ideal, mas é muito melhor do cenário que a gente estava. Sim, sim, concordo, com certeza. É, Teve um que a gente acabou não falando, né? Mas as comercializadoras, assim, elas, de certa forma, estão ali nesse papo da abertura de mercado, né? De baixa tensão, que vai impactar elas. Elas começam a pagar alguns encargos agora. Não sei exatamente qual que é a dimensão financeira, mas como é que você avalia? Você acha que
A MP incomodou, deixou o pessoal das comercializadoras mais feliz? Como que você interpreta? Deixou muito incomodado porque o tema não foi discutido. Acho que Dos encargos. o grande incômodo aqui do segmento de comercialização é que esse tema não foi discutido previamente. Ele foi inserido aos 45 do segundo tempo para que eles paguem taxa de fiscalização e para que arquem com custo de PIB e eficiência energética. Mas esse tema não foi discutido. Então, eu acho que o grande ponto aqui é que essa questão deveria ser endereçada com um pouco de discussão para que se pudesse desenhar o melhor formato. Tem uma outra pergunta aqui que está interessante, Luiz. Qual seria na prática o efeito para quem colocou uma usina no telhado de casa? Isso é bem objetivo. Para quem tem, você pode hoje sofrer o impacto, em termos práticos, você poderia sofrer o impacto hoje do encargo complementar. Do encargo complementar, aquele que, enfim, Exatamente. se o Exatamente. subsídio bater lá um determinado teto, vai ter que fazer esse rateio. Exatamente isso. Você sabe dizer assim como é que seria esse rateio? Porque eu estou pensando assim, né? O cara, sei lá, tem uma geração distribuída, ele gera créditos, né? Que ele consegue abater da conta de luz. Como é que você faz ele pagar um encargo? Você coloca isso na conta de luz dele? Você vai ter que colocar na conta de luz dele. Aí teria que ou gerar mais créditos ou, enfim, tirar um pouco de dinheiro do bolso para pagar o encargo. Esse desenho não está definido como ele vai ser endereçado, mas essa seria uma possibilidade, né? Eu gero mais crédito e abato do benefício dele. Super legal, assim, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por quase tudo. Só faltou falar que carvão mineral expandiu outorga também, que eu achei Exatamente. ruim, né, para quem está querendo ser, né, um país mais renovável, mais sustentável, talvez. Isso a gente nunca entende, né? Parece não sei, Tem uma alguma força coisa que. política grande, tem uma força política muito grande. Mas assim, acho que do meu roteiro aqui a gente conseguiu passar por tudo. Próximos passos é a gente ver então os vetos e eventualmente alguma derrubada de vetos, se houver. Tem alguma outra coisa que está no teu radar, assim, que você acha que vai acontecer aí nas próximas semanas sobre esse assunto? Não, eu acho que assim, Brasília está bem aquecido, né, principalmente. E aí tem uma dificuldade grande, porque a gente está no momento de discussão com a COP acontecendo, né? A COP acaba dia 21 e a lei precisa ser promulgada até o dia 24. Então, segunda-feira. Então, a COP acaba na sexta. Timing. Exatamente. Aparentemente vai ter um evento aqui em Brasília no dia 27 para assinar a lei. Então, tem todo um desafio relevante sobre esse tema. Você até falou de uma coisa, eu acho que tinha um dispositivo antes que obrigava a contratação de térmicas e tudo mais, que ficou de fora, e eu vi que na matéria, na notícia que eu li isso aí, o pessoal comentou justamente da COP. Tem outras coisas que ficaram de fora, assim, que te chamaram a atenção ou que te surpreenderam aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que sim, os principais pontos foram endereçados. Eu acho que poderia ter detalhado, por exemplo, a questão do armazenamento, para que a previsão fosse somente na somente em um dos lados, né, só sobre a geração, mas eu acho que de certa forma acabou abrangendo ali todos os pontos mais relevantes. Urias, queria te mais uma vez agradecer aqui pela aulinha aí de MP, né? Acho que é um tema que, assim, quem lê o texto da lei não consegue tirar tanto suco da laranja, assim, né? Quanto quem acho que atua aí e advoga pelo setor aí há tanto tempo. Enfim, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado aí a todos que estão nos assistindo, e a gravação aqui vai ficar disponível também no YouTube. E é isso, Urias. Valeu aí. Fico à disposição, agradeço a oportunidade, Roberto. Esse bate-papo foi bem legal. A gente deve, como eu comentei com você, a gente vai disponibilizar um informativo com uma análise bem detalhada da lei, quando da promulgação, porque senão a gente faz um documento e depois tem que fazer outro. Então a gente vai disponibilizar em caminho para você e você fique totalmente à vontade em compartilhar com quem está acompanhando esse bate-papo. Combinado, Urias. Beleza? Obrigado, pessoal. Bom dia Valeu, aí a pessoal. Bom todos. dia para todos. Um abraço.